Olá, eu sou o Gustavo e esse é o De Olho na Semana. Bora se atualizar e entender o que aconteceu na semana passada para saber o que ficar de olho nesta semana. E vamos começar falando sobre o dólar, que vem caindo e surpreendendo a gente, não é mesmo? Aqui na Invest.com, dólar vai abaixo de 4,75, marca nova queda semanal e amplia perdas em 2022 para quase 15%. O certo, na verdade, seria falar que o real está se valorizando, mas como o dólar é a referência, então ele acaba diminuindo. Por que o dólar está diminuindo, né? O que está fazendo ele cair tanto? E aí no G1 ele explica aqui pra gente, no G1 Economia. Por que o dólar está caindo tanto mesmo com guerra e crise econômica? O caminho normal, né? Porque esse título seria as pessoas buscarem moedas sólidas, empresas mais consistentes ou economias mais sólidas, né? E é normal quando, por exemplo, rola alguma coisa aqui no Brasil, alguma crise, algum problema na Bolsa brasileira, as pessoas recorrerem à Bolsa norte-americana por ser uma moeda mais forte. Então, por isso que fica esse espanto. Por que o dólar está caindo, né? Se está rolando essas tensões lá fora, o caminho normal seria comprar dólar, ouro, etc e tal. E aí ele fala aqui nas letrinhas miúdas. Juro alto aqui no Brasil, né? A nossa Selic está alta, força das commodities, bolsa barata e saída de investimentos da Rússia ajudam a explicar a queda da moeda americana. Mas alta de juros nos Estados Unidos e eleições aqui no Brasil podem frear a valorização do real. Então, o que pode acontecer nesses dois cenários, né? Os juros, por conta da inflação dos Estados Unidos, pode tornar investir lá mais atraente, né, já que vai começar a render um pouquinho mais, e a nossa eleição oscila, porque aquele candidato que é melhor para o mercado, se ele está na frente é bom, se ele está atrás é ruim, e isso faz a bolsa oscilar, e se tem esse risco, é melhor ficar numa economia mais consolidada. Então, quando a gente vê essas notícias, esses são os olhares que precisa ter, certo? Vamos continuar aqui, então, na Valor Invest, IPCA 15, prévia da inflação, é o maior para março em 7 anos. O índice nacional de preço ao consumidor amplo, 15, IPCA 15, ficou em 0,95% em março, após alta de 0,99% em fevereiro. Por que o IPCA 15 é a prévia da inflação? É só uma questão de datas, tá? O IPCA, sem essa numeração na frente, né? Que é o IPCA oficial, ele considera do primeiro dia do mês até o último dia do mês. Então, tem uma avaliação ali mensal. Já o IPCA 15, ele pega do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês da avaliação. Então, por exemplo, do dia 16 do mês passado até o dia 15 desse mês. E faz essa avaliação, por isso que ele acaba sendo uma prévia do que vai acontecer. E aí a notícia já é esperada, né? Com escassez de petróleo, escassez de milho, escassez de trigo, tudo isso faz os preços ficarem mais caros, mais altos, e aí o IPCA mede isso, então não seria diferente a gente ver essa notícia. Mas, ponto positivo, complementando essa pesquisa aqui na Investing.com, Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, prevê pico de inflação em 11% em abril, e aponta fim do ciclo da Selic em 12,75%. Então, hoje a gente está com a inflação próxima de 10%, então ele acha que ainda vai subir um pouquinho. Eu colocaria um parênteses aí de avaliação, que é a guerra, né? Quanto mais tempo a guerra dura, maior fica essa escassez desses recursos. Claro que a gente vai buscar outras alternativas, né? Saiu notícia na semana passada que o Brasil estava aumentando a sua produção de petróleo, os ministros estavam conversando, avaliando essa possibilidade. Então, uma vez que lá está complicado, tem que se buscar novas possibilidades. Então, eu ainda acho que tem uma margem para subir um pouquinho mais, tá? E com relação à Selic, já foi até o que o Copom tinha sinalizado, né, de na próxima reunião aumentar mais um pouco, mas eles não tinham falado quanto. Alguns especialistas estavam até falando na casa dos 13%. Hoje a Selic está em 11,75%. Então, para o Campos Neto, acho que vai subir pelo menos um ponto percentual do que tem hoje. De novo, se a inflação continuar alta, continuar subindo, provavelmente vai continuar subindo a Selic também para conter. E aí, o que o governo faz isso, né? Porque a Selic freia o consumo. Porque por conta que o empréstimo fica caro e por conta disso. Tá? Então, uma vez que o consumo está freado, se as pessoas compram menos, procuram menos, então a demanda é menor,
a oferta pode ficar mais tranquila. Então, só você lembrar, né, do álcool em gel na pandemia, muita gente querendo comprar, o preço nas alturas. Se hoje em dia quase ninguém compra, o preço pode ficar normalzinho, tá? Então, se a gente freia o consumo, a inflação também dá uma segurada enquanto precisa melhorar a produção, porque esse é o grande detalhe. Se tem muita gente consumindo, o ideal seria ter muita gente produzindo, mas a pandemia também deu uma atrapalhada, as lojas fechadas e tudo mais, então acaba afetando nesse quesito todo. Tanto que, próxima notícia aqui, é uma das soluções para dar uma freada na inflação, na Infomoney. Governo zera a alíquota de importação de etanol e mais 6 produtos até dezembro, além de reduzir tarifas de itens de informática em 10%. Alvos estão presentes na cesta de consumo do brasileiro e envolve café moído, margarina, queijo, macarrão, óleo de soja e açúcar. Então, se enquanto é que os brasileiros precisam, né, produzir mais, se você abre para estrangeiro, né, trazer mais, não ser tão caro importar, vai ter mais produto na prateleira, não necessariamente o brasileiro, mas vai ter mais produto na prateleira. E aí os preços também ficam um pouco mais tranquilos. Tá? É uma das soluções, é uma das possibilidades, tem que trabalhar com todas elas para aliviar o preço alto dos produtos. Um outro ponto da inflação que acaba atrapalhando muito, né, e pesando no nosso dia a dia, aqui na notícia da Exame. Preço de gás de cozinha dispara e botijão já é vendido a R$160. O que antes o pessoal estava encontrando a 100, né? Eu cheguei a pagar 120, até já falei aqui uma notícia que estava caro pra caramba, hoje 160. Levantamento foi divulgado nesta sexta-feira pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a ANP, tá? Então, um absurdo por conta da inflação, por conta da escassez do petróleo. Então, tudo fica muito caro, certo? Outro ponto aqui de notícia para ajudar aí os brasileiros, Valor Invest. Prazo para negociar dívidas com desconto pelo Multirão Nacional acaba dia 31. Então, até quinta-feira aqui, até o final do mês, você ainda vai poder negociar no Serasa e ganhar um bom descontão aí das suas dívidas e poder regularizar o nome ou poder ter um alívio, né? Melhorar a parcela, melhorar juros. Então, se você tem dívidas, se você conhece alguém que tem dívidas, comente sobre o Feirão Limpa Nome, né? O Multirão Nacional, para poder regularizar, né, e dar um alívio nas contas do mês a mês, certo? Vamos aqui, então, continuar nas notícias no G1, Trabalho e Carreira. Entenda a medida provisória que regulamenta o home office. Entre as regras estão que o teletrabalho poderá ser contratado por jornada, ou por produção, ou tarefa. Então, de acordo com o tipo de trabalho, pode ser flexível com relação a isso. Há ainda a possibilidade de adoção do modelo híbrido, com a prevalência do trabalho presencial sobre o remoto ou vice-versa. Então, aqui é uma flexibilização, eu que, né, sou sócio cofundador aqui da Du, olho com bons olhos essa parte de flexibilizar a contratação de um profissional. Quanto mais fácil, mais simples for para a gente contratar as pessoas, mais empregos podem aparecer. Então, às vezes a CLT dá uma congelada e isso pode retardar, às vezes, algum processo. Então, eu leio de uma forma super positiva essa flexibilização do teletrabalho, que vem ganhando mais espaço, né? Ganhou muito espaço na pandemia. Muitas empresas viram que o home office pode ser uma realidade porque as pessoas continuaram produzindo muito bem e agregando qualidade de vida. Então, que continue dessa maneira e fique cada vez melhor para todo mundo, para o empregado e para o empregador também. Complementando até esse ponto, na Invest.com, governo anuncia medidas sobre o home office, auxílio alimentação e corte de jornada e salário. Então, fica atento aí dentro da empresa para você avaliar melhor as condições e poder negociar ou conversar o que é melhor para ambos os lados. Então, fique esperto aí que o governo vai anunciar essas medidas aí. Seguindo aqui, na Suno Notícias, essa daqui me surpreendeu. Pagar IPTU com criptomoeda, Rio vai liberar o uso de tokens a partir de 2023. Esse tipo de notícia é o tipo de notícia que eu comento que faz o movimento fortalecer, né? As outras criptomoedas, os criptomoedas de forma geral, quando vê um governo abrindo as portas para esse tipo de pagamento, tem mais confiança. E aí as pessoas vão investir mais. Tanto que no Valor Invest, tem até aqui a notícia de criptomoedas. Rompeu. Bitcoin deixa os $43 mil para trás e busca os $45 mil.
Na semana, a maior criptomoeda em capitalização acumula alta de 10%, com sequência de fatos favoráveis, apesar das incertezas no cenário macro. Quanto maior o uso, maior a valorização. Então ela tinha caído bastante, né? Tinha beirado lá os seus 30 e poucos, mas lembrando que no final do ano ela bateu máxima histórica, aí estou falando da Bitcoin, em 66. E a expectativa dos analistas antes da guerra era chegar até nos 90 mil dólares. Então, a criptomoeda é uma coisa já consolidada, tá cada vez mais tipos diferentes para usos diferentes. Então, também fica bem específico e isso é muito legal, porque você vai no Bitcoin pensando numa coisa, vai na Ethereum com outra expectativa e por aí vai. Então, você vai escolher a tua cripto de acordo com o que você acha interessante e o que vai desenvolver no mercado. Então, quanto melhor o uso, maior o crescimento. Então a barreira dos 45 aí vai ser buscada, eu acho que vai romper e vai continuar crescendo, claro que sempre dando aquelas osciladas, porque às vezes alguém comprou mais barato e já quer operar o lucro e por aí vai. Então, criptomoeda, ponha no seu radar para avaliar, ter na tua carteira, porque é sempre legal diversificar pensando em internacional também, tá? E por fim, última notícia, já que a gente está falando de renda variável, vamos finalizar aqui no seu dinheiro. Cogna, ou COGN3, né, dispara quase 20% após balanço surpreendente e puxa o setor de educação para o alto. A Edux, eu acho, sobe 9,41%. O prejuízo ajustado da Cogna caiu 87,3% no trimestre para 74,9 milhões. Sem ajuste, a empresa teve lucro. Então, quando você está num período de balanço, né, as empresas divulgando, isso é super importante. Ó, tá vendo? Ela teve lucro, né, se tirar o ajuste, e isso faz a empresa, né, estourar. E aí, se você está atento, se você estuda de perto e sabe como que está indo ela, não é uma novidade que no final do balanço dela ela vai trazer resultado positivo. Então, estudar a fundo é fundamental. Fazer a lição de casa, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa, um carro, uma casa, a gente estuda qual é a taxa, quais são as condições. Dentro da ação também tem que ter esse cuidado, né? Como que está a governança, como que estão os números, os balanços, as dívidas. O Status Invest é um excelente site para você avaliar a parte mais fundamentalista das ações. Então, estudar a fundo te coloca numa posição de poder não se surpreender que nem o seu dinheiro. Você já estava estudando e aí você já ganha essa rentabilidade. Certo? Essas foram as principais notícias da semana passada. Uma ou outra ali importantíssima para a gente ficar de olho. Destaco a do Serasa, que vai acabar agora na quinta-feira, dia 31. Então, vamos ficar de olho nas notícias.